Boa noite, sejam todos bem-vindos à primeira edição do programa Comissão Política, um programa de análise política, econômica e social de temas nacionais, mas também internacionais. E para esta noite tenho como convidado o professor Justino Quina, que desde já agradeço a sua presença aqui nos estúdios, e também o professor Régio Conrado, com estes membros desta primeira edição do programa Comissão Política, que nós faremos análise, essencialmente hoje, de temas nacionais, como decorre neste momento a campanha política eleitoral, rumo às eleições de 9 de outubro. E começo por si, professor. Antes de entrarmos nos temas da semana, eu gostaria que pudesse destacar a sua livre escolha, aquilo que foi o tema da semana ou a figura da semana. Muito obrigado. Eu queria saudar assim, mas também ao Regi, um amigo, um colega da universidade. O primeiro ponto que gostaria aqui de avançar tem que ver com aquilo que foi noticiado por várias televisões com relação à reclamação que os trabalhadores na central de Temane, portanto, está sendo apresentado. E um dos pontos que me ofereço aqui dizer, parece-me quando se olha para aquela preocupação que está a ser apresentada pelos trabalhadores, remete-nos sobre a necessidade de nós termos já aprovada de forma definitiva a lei sobre o conteúdo local. Esse tipo de preocupações não são recentes, portanto já praticamente, digamos assim, que é uma prática reiterada. Vários projetos de gênero, não só agora da Central da Temane, mas também parece que também quando houve o processo também de desenvolvimento das atividades da SASOL, também tivemos situações em que trabalhadores também já vinham colocando algumas preocupações com relação ao tipo de tratamento que tem sido dado a eles no terreno. Há um trabalho que precisa ser, digamos assim, desenvolvido de base para percebermos exatamente o que está por detrás daquilo, porque também não se pode logo avançar a ideia de que há uma discriminação dos trabalhadores locais. É preciso também aproximar as entidades, procurar entender o que está a acontecer e provavelmente aí depois de um debate muito mais aflorado, muito mais desenvolvido, de forma abrangente, encontramos as reais causas daquele problema e, por fim, através de uma lei específica que estrutura, que organiza, aí nós poderemos provavelmente resolver esse problema. Então, o meu ponto prévio talvez seria este. Muito obrigado, Dr. Belmiro. Eu queria fazer referência a um aspecto que me parece fundamental no contexto da construção da história de Moçambique, que é o 25 de setembro que virá ainda. Mas há uma exposição que está sendo feita no antigo espaço da FACIM, na Baixa da cidade de Maputo, onde o Ministério da Defesa e instituições conexas estão a expor aquilo que é a história de Moçambique vista do ponto de vista militar. Há dois aspectos nessa exposição. O primeiro é a ideia de que Moçambique, apesar dos esforços que têm sido feitos, mas nós sabemos que estamos com um déficit profundamente grande de patriotismo, de amor à pátria, de amor à terra moçambicana. E o segundo aspecto, existe também uma inconsciência de que esta pátria foi construída a partir do sangue. Há muita gente que morreu em Moçambique para que nós fôssemos independentes. E esta memória libertária é preciso que ela seja galvanizada, fortificada, consolidada, aviltada, para que os moçambicanos e até os mais jovens, e futuramente, se eu tiver um dia um filho, ele possa compreender o destino que esta pátria de facto deve, tem e terá. Então, eu diria que essa exposição das Forças Armadas de Moçambique são o facto proeminente do mês de setembro, porque apesar de termos todos os problemas em Moçambique, há uma coisa que tem que estar clara para todo mundo: a pátria moçambicana não se negocia, e todo e qualquer moçambicano, por mais que tenha as suas convicções, que podem ser diferentes de um partido, de um governo ou de determinados indivíduos, mas a única coisa que lhe identifica como moçambicano
é o seu amor à pátria moçambicana e ao espaço nacional. Este para mim é o facto da semana e eu convido aos jovens, estudantes e também velhos inconscientes da sua própria história a visitarem esta grande exposição que começou no dia 19 e que termina no dia 25 de setembro. Vale a pena ver, porque há muito material. Bom, professor Joaquim, a primeira questão da semana, agora entrando nos temas mesmo da semana, é a questão da campanha eleitoral. A campanha eleitoral entra já quase já a todo gás, estamos já com mais de 30 dias de campanha eleitoral. E a questão que eu queria colocar é como avalia a questão da campanha do ponto de vista de mensagem dos candidatos no que diz respeito àquilo que são os grandes desafios do país. Os candidatos têm sido suficientemente esclarecedores daquilo que são os seus projetos de governação, ou estamos naquela teoria política, campanha, um momento de festa, danças, de comer. Qual é a análise que faz com relação à campanha eleitoral? Olha, para esta campanha, até aqui decorridos quase 30 dias, a avaliação que eu faço é suficiente e tenho bases também para apresentar com relação a essa minha avaliação. Poderia ela estar boa, mas muito boa mesmo. Mas se nós formos a fazer uma comparação, ou mesmo uma espécie de avaliação temporal de como é que as nossas campanhas têm sido conduzidas, comparativamente desde as primeiras eleições até aqui, parece-me que esta está melhor, mas para comparar exatamente esta campanha, aquilo que está a acontecer em termos de condução dela, as mensagens que são veiculadas pelos candidatos, mas também sobre os partidos políticos, é suficiente no sentido de que ainda continuamos a verificar situações, vamos lá assim dizer, de desfazamento sob o ponto de vista de mensagem. As mensagens que têm sido veiculadas parecem não ser consentâneas com a realidade local. Há candidatos que praticamente há candidatos que praticamente parecem não conhecerem de forma profunda a realidade local e por conta disso acabam praticamente mergulhando em mensagens eminentemente populistas. Eu já verifiquei isso de determinados candidatos quando, por exemplo, foram para uma determinada região e foram lá apresentar mensagens de pontos que eles pensam que vão resolver nos próximos 5 anos, mas são pontos que não têm nenhuma ligação direta com aquele espaço em que se encontra. Eu vou rapidamente começar já a dar os exemplos. Já vi, por exemplo, simpatizantes, militantes de um determinado partido político, por exemplo, a Nova Democracia. Acho que isso foi no norte do país, em que estavam lá a apresentar propostas, por exemplo, de uma área, vamos assim dizer, uma área do litoral, e que apresentavam propostas que não têm nada a ver com uma área do litoral. Depois, para o interior, depois apresentam uma proposta que não tem nada a ver com o interior, o que significa, de forma tácita, que não conhece o contexto local. Além disto, também é possível verificar mensagens que, digamos que você está no terreno, mas você está a vender uma mensagem que sabe que é realizável. Então, do ponto de vista de mensagens, penso que podíamos aqui esperar candidatos e simpatizantes que melhor explorassem isso. Agora, vou especificamente abordar mensagens que os partidos políticos apresentam. Há uma mensagem que a mim tanto me interessa desenvolver. Vou começar mesmo com o candidato do Partido Frelimo, que é a questão, por exemplo, do Banco de Desenvolvimento. Eu vou colocar aqui porque os nossos estudantes no ISCTEM apresentaram-nos isso. Mas, professor, estamos a ver aí o candidato do Partido Frelimo, Daniel Chapo, falar do Banco de Desenvolvimento. O que é isso? Será que isso é realizável? Será que isso faz sentido? Num contexto em que nós temos um banco que parece que aquilo que é a sua aposta, por exemplo, o Banco Nacional de BNI, parece que não está ali a responder os objetivos, digamos, de forma concreta aquilo que foi criado ao banco, mas eu entendia que havia aqui uma necessidade de discriminar, porque eu quando vi o candidato Daniel Chapo falar do Banco de Desenvolvimento, entendi que existia uma necessidade, porque parece que há um contexto concreto
que há problemas, por exemplo, de financiamento de iniciativas locais, sobretudo dos jovens, questões ligadas, por exemplo, das cooperativas agrícolas, mas e não só. Quando eu vi a mensagem lá apresentar, dizia que é importante, eu vi que ele estava numa cábula, esteve ali acho que foi em Nampula, mas também foi em Sofala, em alguns distritos. Ele dizia que, por exemplo, havia necessidade, há jovens que têm boas iniciativas, há jovens que têm boas perspectivas de empreendedorismo, com pequenas e médias empresas, e que eles tinham dificuldade de aceder a financiamentos. E entendia o candidato que, tendo um Banco Nacional de Desenvolvimento, permitia com que pequenas iniciativas juvenis como essas fossem, portanto, financiadas. Mas o que é que eu entendo nisso? Que eu entendo que é uma mensagem muito arrojada. Eu penso que é esse tipo de iniciativas que nós precisamos. Mas como é que nós materializamos isso no terreno? Tens muitos jovens em todo o país que têm iniciativas. Então, como é que isso vai ser feito? Substitui-se, por exemplo, o trabalho que a Secretaria de Emprego faz, ou encontramos uma outra plataforma que permita com que, de facto, as preocupações dos jovens sejam, digamos assim, sejam atendidas. Então, esta é uma das primeiras mensagens que eu queria aqui apresentar. Sim, gostei dessa mensagem, gostei dessa iniciativa, penso que ela é arrojada, não se pode ver com um determinado ceticismo, no sentido de que existe uma outra plataforma, que é o Banco Nacional de Investimento. Eu penso que é uma mensagem muito bem conseguida. A outra, que eu penso que é fundamental também aqui citar, mas que depois tem uma relação com outra mensagem, e tem a ver com a proposta que o Ossuf Mamadi apresentou, que tem uma ligação também com a proposta que o Chapo também apresentou das capitais temáticas, mas o Ossuf não chama de capitais temáticas, ele chama de capitais políticas, econômicas, assim sucessivamente. Ele fazia menção da cidade de Nampula. Nampula, Beira e Maputo, mas vou me focar exatamente quando ele falou de Nampula, sobre a ideia de transformar Nampula numa capital econômica, e o Daniel Chapo também acabou fazendo menção, isso acho que foi ontem ou anteontem para o Parlamento. Há uma preocupação na sociedade se essas propostas elas são práticas, se elas são realizáveis ou não. Mas o ponto para mim, eu vou apresentar a minha perspectiva com relação a isso. O ponto para mim não é se isto é realizável ou não. O que a mim preocupa, nem diria até preocupar, mas o que a mim interessa é olhar em si para a perspectiva, olhar para a profundidade da própria proposta, da ideia. Eu penso que essa é uma ideia muito boa e que deve ser capitalizada. Das capitais temáticas, olha só, nós estamos a vir por um contexto em que é sabido por todos que nós temos assimetrias regionais. Isso é uma realidade, nós não podemos negar isso. Ao longo do tempo, mesmo o tempo do colono, quando esteve cá, as cidades, elas em si, eleitas pelo próprio colono, elas não eram iguais do ponto de vista de desenvolvimento. O ritmo de desenvolvimento foi sempre desigual. Se nós hoje, 45 anos, quase 50 de independência, existe uma ideia de aproximar o processo de desenvolvimento regional, eu penso que deve ser muito bem saudado. A nossa questão deve ser como é que esse processo ele vai ser conduzido, e não nós estarmos a reparar para, por exemplo, o processo de descentralização, se ele está completo ou não está. A minha preocupação não está aí. Eu olho para perspectivas muito mais arrojadas, olhar para o futuro, e ver de que forma é que esse tipo de propostas eles podem ser realizáveis ou não. Agora, o debate que está sendo colocado hoje na praça é como é que candidatos avançam para debater capitais temáticas ou regionais antes de nós consolidarmos o processo de descentralização. Numa perspectiva, digamos assim, tão intrínseca, até esse é um processo de descentralização. Mas a questão aqui é discutir que tipo de descentralização ela é. Se ela é uma deslocalização, se temos que passar por um processo muito amplo de federalismo, eu não me atenho a isso. A mim o que interessa é olhar para a proposta em si, ver um mérito da proposta, num contexto em que nós queremos que, de facto, haja uma aproximação ao ponto de vista do desenvolvimento do país. Nós não podemos ser, por exemplo, uma cidade de Maputo, que é a cidade que está muito mais avançada, e depois temos outras capitais provinciais que continuam quase que
quase que distantes daquilo que se espera, do ponto de vista de desenvolvimento. Então, propostas como essas, capitais temáticas, como dizia o Daniel Francisco Chapo, ter, por exemplo, Vilanculos, ter, por exemplo, Inhassoro, ter, por exemplo, algumas cidades da província de Cabo Delgado que despontam na área do turismo, ter, por exemplo, determinados distritos ou regiões que despontam na área da cultura, ter determinadas cidades que despontam na área da industrialização e permitir que ao longo do tempo o país invista nessas capitais, invista, não é, do ponto de vista humano, de tecnologia, investimento muito mais arrojado e captar também investimento. Penso que isso o país sai a ganhar com isso. Nós voltaremos a essa questão, professor João, que vamos discutir, porque também tem um problema. É que essas proclamações não constam nos manifestos dos candidatos, pelo menos aqueles escritos. Mas voltaremos a isso. A questão que eu quero colocar mesmo é a questão de verificar qual a análise que faz desses 30 dias de campanha, professor. Está satisfeito com o debate que está a ser feito pelos candidatos com os potenciais eleitores? Há duas coisas preliminares que talvez sejam fundamentais antes de me pronunciar sobre esses aspectos. Obviamente que o professor Quina fez referência a muitos aspectos sobre os quais eu poderia voltar com um pouco mais de detalhe, mas o que me consta, e isso, portanto, foi suficientemente estudado, eu queria começar com duas proposições teóricas. A primeira é do grande sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, no seu texto O Poder Simbólico, ele formula o conceito de campo político. O conceito de campo político, no seu interior, ele vai analisar a etiologia, as dinâmicas do funcionamento do campo político. E um dos aspectos que parece ter sido suficientemente estudado em sede e em constância, portanto, deste livro, é, de facto, a questão da campanha política. O que é uma campanha política? A campanha política, em bom rigor, é, na verdade, a produção de dispositivos cujo objetivo é a captação da opinião que pode ser favorável ao candidato, ou partido ou organização, se entender fundamental para poder estar de acordo a esta mesma organização ou conjunto de pessoas. O que sucede no contexto deste conceito é que nós estamos numa mudança transversal e de fundo no âmbito de como é que se projetam as campanhas. O meu entendimento é que no contexto de Moçambique e na forma como é que a campanha tem sido construída, ela é profundamente desleal, para não dizer insípida, em relação ao contexto em que nós nos encontramos. Por um lado, nós estamos num contexto de grandes mudanças demográficas, o que significa mudança da opinião, mudança da estrutura pensamental, mudança da estrutura sociológica e, por consequência, da mudança social. Isto tem implicações estruturais na forma como é que nós produzimos ou conjugamos os esforços cujo fito é produzir aderência ou adesão a um determinado partido. Se constatar todas as campanhas, elas estão desconexas da realidade que se faz presente no contexto de Moçambique. Por um lado, porque os seus discursos não são capazes de serem suficientemente formulados, arguídos ou fundamentados e que estejam em consonância com as grandes percepções que os moçambicanos, digo bem moçambicanos, sobretudo, quem vota maioritariamente, hoje temos aproximadamente 17 milhões de eleitores, dos quais quase a metade são jovens, até 35 anos. O que significa que esta geração, que é a geração da minha idade, que é a nossa geração, obviamente tem uma percepção muito específica do político, da política e daqueles que fazem, portanto, a política. O discurso ir prometer poços de água, prometer escolas, prometer estradas, é um discurso desfasado. É constitucionalmente consagrado e os moçambicanos cônscios, ou, vamos dizer, que têm uma delicadeza de pensar e que não são incautos, sabem muito profundamente que, por exemplo, o Estado tem a prerrogativa e a responsabilidade, o dever de prover água, saúde e coisa parecida. Isto não é um objeto de campanha. Não desvia.
não devia. Então, significa que a primeira grande falácia desta campanha é a incapacidade de produzir uma ideia de fundo de como é que vamos projetar Moçambique. O segundo socio-antropólogo que eu queria trazer, que também é um cientista político, que é o Marc Abelès. Marc Abelès escreveu um famoso livro, Les Grands Hommes, Os Grandes Homens, onde ela analisa com profundidade a campanha dos grandes presidentes franceses. O meu interesse não é, no fundo, falar dos grandes presidentes franceses, mas é, no fundo, ver como é que ele teorizou e analisou, portanto, esta questão. Há duas questões que sobressaem. A primeira, quando se avalia uma campanha, ela é sempre, portanto, a avaliação feita na base dos critérios que permitem compreender a densidade e a racionalidade da campanha. O que é que significa racionalidade? Significa que a propaganda política, ela tem que ser em situação própria, portanto, consignada a uma articulação cujo objetivo é, de facto, mobilizar a opinião daqueles que aparentemente não votariam num partido, mas podem votar num outro partido. E a partir de Marc Abelès, nós temos um problema no contexto de Moçambique, é que nós temos um partido em que temos partidos políticos que não perceberam um aspecto fundamental. Já não estamos a construir a campanha política para convidar os já aderentes a um partido a votarem. Nós temos que mobilizar a opinião, temos que condicionar a opinião, temos que reorientar a opinião das pessoas a mudarem de perspectiva sobre os objetos políticos ou os dispositivos políticos apresentados, para que as pessoas tenham uma decisão clara, evidente ou pelo menos consciente. Não é o caso no contexto de Moçambique. Não é o caso. Em todos os partidos há uma irracionalidade da estrutura da campanha. Eu, como jovem moçambicano portanto, por inerência da circunstância, professor universitário, tenho o entendimento de que a campanha, tal como ela tem sido produzida, mostra de facto que há uma insipidez estrutural na forma como é que nós estamos a produzir o campo político moçambicano. Ou seja, a fisionomia e o conteúdo e o teor, portanto, do campo político moçambicano ainda está aquém das dinâmicas próprias da evolução da sociedade moçambicana. Ora, o professor Quina fez referência a uma coisa que eu queria desenvolver, que é a questão do Banco de Desenvolvimento do candidato Chapo. Banco de Desenvolvimento é a ideia mais revolucionária que foi proposta em toda esta campanha. Eu quero recordar, entre 2000 e 2003 foi escrito um documento basilar que se chama Agenda 2025. São 183 páginas deste documento. Quando lido com substância nesse documento, nós vemos desenvolvido o conceito de Banco de Desenvolvimento, por um lado. Por outro lado, todos os estudos que foram feitos em África sobre as reformas neoliberais e as políticas de ajustamento estrutural mostraram que, em bom rigor e em consonância dessas políticas aplicadas pelo Banco Mundial e pelo FMI e também por algumas agências de desenvolvimento ocidentais, produziram pobreza, miséria, desnutrição e até capturaram parte da soberania de países africanos, incluindo o caso de Moçambique. A minha colega Mera Sabaratan, da Universidade de Londres, portanto no SOAS, e que nós fizemos um trabalho em que nós queremos analisar a agencialidade da ajuda externa e nós constatamos que no contexto de Moçambique, de facto, a ajuda externa produziu não só mais corruptos e produziu também descomprometidos com a pátria, vendidos aos interesses dinâmicas do Ocidente que são contrárias aos interesses fundamentais, mas isso no fundo não é tanto para acusar as pessoas, mas é sobretudo para mostrar que o país perdeu a sua substancialidade.
Banco de Desenvolvimento, por que é fundamental? É contradição com esta lógica de Moçambique de 87 até hoje. Porque o Banco de Desenvolvimento, ele integra-se em substância naquilo que a gente chama de Estado desenvolvimentista, que é uma reflexão que vem sendo feita desde os anos 60, 70, para dizer que é um banco cujo objetivo é financiar as atividades em que os bancos comerciais, que são altamente colonizados no contexto de Moçambique, e que nós constatamos que Moçambique não há uma banca nacional. A banca moçambicana é uma banca eminentemente estrangeira. É estrangeira, mas também é uma banca altamente corrupta, altamente capitalista, e tem uma agressividade que se constatia ao rapto dos interesses dos moçambicanos, o que também mostra que não estão ligados, portanto, aos interesses estruturais de Moçambique. O Banco de Desenvolvimento vem para fazer duas coisas fundamentais. Investir nos setores que são considerados setores de risco, como, por exemplo, a agricultura, mas, sobretudo, apoiar o que é essencial para a nossa economia. As micro, pequenas e médias empresas. É este filão da economia moçambicana que não tem muitas vezes acesso ao crédito bancário que fundamenta e estrutura a economia de Moçambique. Não se esqueça que mais de 30%, mais de 40% de Moçambique, da economia moçambicana, é estruturada à volta da economia informal. A economia informal não tem acesso ao crédito bancário. É o Chitique que funciona como um banco paralelo. O Banco de Desenvolvimento não é uma novidade do candidato Chapo. Não é uma novidade. O presidente Guebuza, recorde-se, pediu ao Banco Mundial e ao FMI para a criação de um Banco Nacional de Desenvolvimento, cujo objetivo era financiar aquilo que o presidente Guebuza tinha feito referência à questão da Revolução Verde. O Banco Mundial e o FMI, como sempre, são instituições altamente condicionadas e condicionantes, recusaram, portanto, o pedido, e o presidente Guebuza virou-se para outros parceiros de cooperação, entre outros a China e os países do Golfo Pérsico e do Golfo Arábico, e também criou os famosos 7 milhões. 7 milhões está no Banco de Desenvolvimento. Qual é o objetivo? Não é o retorno necessariamente financeiro do financiamento, mas é incitar o desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento do pequeno comércio, do micro desenvolvimento ao nível local, desenvolvimento político, etc. Então, eu entendo que a única proposição séria nesta campanha é, de facto, feita em sede do Banco de Desenvolvimento. Depois tem a questão da meritocracia. Moçambique é um país altamente falacioso, para não dizer que é um país em que existe uma incognoscibilidade do que significa o conhecimento. Ou seja, há uma amnésia, é uma pobreza em termos de pensamento em Moçambique, em que não se percebe. Enquanto não se investir naquilo que o Banco Mundial chamou de capital humano, desde os anos 60, estou em desacordo com esse conceito, mas vamos aplicá-lo aqui. Capital humano. Quem é que ocupa as posições no contexto de Moçambique? O que nós constatamos é que há muita gente, de facto, com inaptidão provada, demonstrada, a ocuparem posições de gestão dos assuntos coletivos, e que isso, na verdade, viola o espírito da construção e da Constituição da República de Moçambique. Não esqueçamos, esta pátria nasceu do sangue. Há pessoas que morreram. Como é que é possível levar um indivíduo completamente incapaz, inapto, a ocupar uma posição para gerir os assuntos moçambicanos? O candidato à presidência da República, Pela Frelimo, falou da meritocracia. Eu penso que esta ideia é fundamental. Todo e qualquer moçambicano deve ocupar as posições em função das suas habilidades e em função do seu conhecimento. Porque não é o caso no contexto de Moçambique. Moçambique é um país das negociatas de posições. Moçambique tornou-se
um lugar em que bandidos e criminosos infiltram o aparelho do Estado, conectam-se à administração pública, manipulam aquilo que é a gestão do poder político moçambicano e tornam-se eles próprios os gestores in facto ou in fine daquilo que é o país. Então, podemos dizer que, em parte, não totalmente, existe the capture of the state, mas também existe a criminalização do Estado moçambicano, e eu penso que a meritocracia também tem duas perspectivas. Tem a parte do patriotismo e tem a parte da dignidade do espaço moçambicano. Os outros candidatos, para terminar, muito infelizmente tenho a impressão de que há uma incapacidade extraordinária de produzir discursos completamente vazios e sem nexo. Acompanho com profundidade a campanha política moçambicana. Tenho interesses particulares porque, como estudioso desses aspectos, acompanho a política da Renamo, do MDM, coisa parecida. Não vi nenhuma ideia. Não, mas aquilo é um Kalahari. É um deserto de Kalahari, no sentido de que não há capacidade para a produção de ideias estruturantes à volta de assuntos que são preocupantes em Moçambique. Vou-lhe dar um exemplo. Há um aspecto que me inquieta a mim. Nós devemos voltar aos fundamentais. A República de Moçambique não nasce em 1990. A República de Moçambique nasce em 1975. Há coisas em 1975 que são muito positivas. Não vi nenhum partido, excepcionando o candidato para Frelimo, os partidos de oposição em particular, não trouxeram o que significa, por exemplo, Estado em contexto moçambicano. Qual é a visão que tem sobre o Estado moçambicano? Os Correios de Moçambique devem ser privados ou públicos, por exemplo? As linhas aéreas de Moçambique devem ser privadas ou públicas no contexto de Moçambique? O professor universitário é ou não parte da elite mais estruturante do país? Qual é o papel da universidade em Moçambique? Qual é o papel da ciência em Moçambique? Estas questões todas, os partidos da oposição não só estão ensurdecidos, mas também mostraram uma incompetência que é letal para os moçambicanos. Significa, não se está a pensar. Então, a campanha política, em bom rigor, na verdade, não foi estimulante do ponto de vista de ideias, excepcionando as que o professor Kina fez referência e que eu tentei desenvolver, e, em segundo ponto de vista, e vou terminar com um outro grande teórico, um grande cientista político, que é Yves Delois, que é professor de Sociologia Histórica. Ele diz: o processo da constituição da política em país em situação de miséria e de fome não se compadece muito com a produção de ideias e de pensamentos, porque, em bom rigor e em situação particular, entende-se que a política torna-se um instrumento apenas de acesso ao poder para constituir cliques de amigos, amantes e outros associados a esse contexto. O que eu vejo nesta campanha, excepcionando as ideias que o professor Kina fez referência, é de facto de uma insipidez completa. Exatamente. Professor Kina, há uma questão que o professor Regis também traz aqui, do ponto de vista da questão do debate das ideias. De facto, Chapo traz essa ideia de constituir a capital na Zambésia, que é um desafio muito interessante, que é importante aqui trazer. Mas o Sofumar depois imediatamente captura a ideia e traz uma perspectiva um pouco mais desenvolvida de que temos que fazer não só capital, trazer a Assembleia para fora de Maputo, mas também temos que criar capitais temáticas. A minha questão é, até que ponto essas teses de que temos que fazer Nampula a capital econômica, Beira a capital política, acho que Maputo a capital industrial, uma coisa assim.
essas coisas criam-se por decreto, é consequência natural do desenvolvimento da sociedade. Ou seja, suponhamos que o Sufumano da manhã é eleito presidente, ele faz por decreto que a partir de hoje, agora, decreto capital industrial ou capital política. Como é que nós materializamos isto? Para não passarmos aqui num conjunto de proclamações sem consequências. Como é que isso é feito? Muito obrigado mais uma vez. Olha, eu vou pedir só um minuto. Sim. Quero resgatar alguns pontos que o Régio aqui apresentou, e muito bem apresenta isso quando solicita de forma rápida alguns teóricos que abordam sobre essas matérias. Mas ainda voltando para a questão das mensagens, há um problema que o país tem. E eu já dizia também em outros contextos e vou aqui apresentar. Nós temos um problema que é de necessidade de refundar o nosso multipartidarismo. Nós temos que refundar. O conceito é mesmo esse, refundar o multipartidarismo. E eu explico-me o que é que significa isso. Não faz sentido que hoje, em 2024, que nós estamos para realizar mais uma eleição, nós tenhamos partidos políticos que não estão devidamente representados no terreno. Quer dizer, você vai realizar uma eleição e já está quase a consolidar o processo eleitoral no nosso contexto, e você tem 37 partidos políticos a concorrerem, e na base, no terreno, você só tem 4 a 5 partidos que estão lá a fazer a campanha eleitoral. E esses também receberam dinheiro? Quer dizer, até a minha grande preocupação não é, a minha grande preocupação não é de dinheiro em si. A minha grande preocupação é para que serve o multipartidarismo no nosso contexto. Quer dizer, se você recua para o tempo, em 1990 nós fizemos uma abertura constitucional, pretendia-se na época que tivesse um espaço para mais cidadãos, mais partidos políticos, mais organizações, porque nós queríamos construir um Estado democrático. E o Estado democrático, ele em si, necessita com que diversas sensibilidades, portanto, possam ter espaço criado por lei, mas também, como forma de construir o Estado em si, precisa de ter mais sensibilidades de lá representadas, a apresentarem suas opiniões, suas preocupações, tudo isso. E por conta disso a Constituição criou essas condições todas, abriu espaço político, cívico, e tivemos lá organizações de sociedade civil já criadas, ONGs, os partidos políticos, tudo isso. Mas passado esse tempo todo, eu ainda me questiono, será que este multipartidarismo que nós temos, ele é sustentável? É este que nós precisamos? São 37 partidos políticos que foram inscritos na CNE, como você já dizia aqui, fez menção, receberam dinheiro, mas no terreno, nós só temos o Partido Frelimo, só temos aí o Partido Renamo, temos aí o MDM e a Nova Democracia, e parece que é o Partido Ecologista, ou Podemos, etc. E a minha questão é, os outros partidos políticos naquele conjunto dos 37, onde é que eles estão? É esta democracia que nós precisamos. Vou dar um outro exemplo. O próprio Estado, a partir do Parlamento, fez uma coisa muito interessante que eu, por conta mesmo do meu estudo, eu fiz um estudo há pouco tempo, a minha tese de doutoramento falava de eleições locais. Há uma coisa que eu de forma propositada mostrei na minha tese de doutoramento sobre a necessidade de nós consolidarmos o poder local. Porque para mim, você só tem um Estado forte, instituições fortes, quando tu consolidas o poder local. Algo que nós temos, mas ainda é incipiente, que precisa ainda bem trabalhado. Mas quero dar o exemplo da minha tese de doutoramento por causa de quê? Porque em 1997 nós tivemos uma abertura constitucional para permitir com que grupos de cidadãos eleitores, grupos de CITIC, o Regis já fazia menção aqui de CITIC, o grupo informal, grupo de CITIC, associações de pescadores, que pudessem participar, porque pensava-se que só se pode falar de descentralizar o poder ao nível local quando você permite com que qualquer um que tenha um interesse específico no seu local possa participar, não pode excluir a ninguém. E isso permitiu, de fato, eu lembro-me que há um grupo de cidadãos, acho que na Beira, em 2008, que estiveram muito bem representados, acho que o GDB, Grupo de Revelação de Mudança. Depois tivemos JPC, etc. Que isto é o ideal para um processo democrático, se nós queremos, de facto, consolidar as instituições. Mas a minha questão é, quando se trata de eleições nacionais,
eleições gerais, em que você precisa de eleger deputados que representam nossos interesses, etc., tudo isso. Hoje nós já estamos a caminhar para quase 5 ou 6 pleitos realizados. E você tem 37 partidos políticos a se inscreverem, e depois não estão lá os partidos representados. A minha questão é este multipartidarismo que nós precisamos ou ele precisa ser refundado? A resposta não vamos encontrar nesse debate, mas eu só queria deixar este debate assim de forma aberta. Voltemos agora para a questão das capitais temáticas, a praticabilidade disso, faz sentido ou não. Não há condições de, por exemplo, você falar de uma cidade de Nampula como capital econômica, se essa cidade de Nampula de facto não oferece essas condições. Eu conheço a cidade de Nampula, por coincidência mesmo, porque nasci próximo daquelas zonas todas no norte do país, e até agora a cidade de Nampula ainda não tem condições para se constituir numa capital econômica. Mas como eu dizia no início, não condeno a proposta ela é boa, é arrojada, porque ela concorre para, de forma paulatina, eliminemos as assimetrias regionais. Nós continuamos a ter problemas de assimetrias no país. O país não pode ser feito na cidade de Maputo. O país não pode ser feito tudo concentrado numa única capital. Por isso que eu disse, eu vejo mérito nas propostas, mas depois quando você diz, eu vou pedir aos meus deputados no Parlamento para quando eu for eleito, para nós mudarmos a Constituição. Não vou aqui usar termos que não são os adequados, mas essa proposta ela não tem pernas para andar. Não tem pernas para andar porque não faz sentido que, sem estudar no terreno. Por isso que eu disse, eu vejo mérito. Mérito por quê? Na proposta do Chapo, etc. Não precisa ser estudado. A proposta ela já foi lançada. Não significa necessariamente que em 2, 3, 4 ou 5 anos isso possa ser implementado. Mas você já tem a ideia lá. Por quê? Porque você não transforma uma cidade de Nampula como capital econômica sem ter condições apropriadas no terreno, que de facto evidencia que há condições de em 5 anos, ou em 2, ou 3, ou 4, transformar numa cidade econômica, uma capital econômica. O que isso implicaria? Implicaria uma reestruturação do ponto de vista de desenvolvimento, implicaria ter mais indústrias, por exemplo, em Nampula, mais fábricas em Nampula, mais bancos comerciais em Nampula, implicaria mais empresas a atuarem em Nampula. Há um conjunto de pacotes e variáveis. A minha questão que eu queria colocar, o governo de Moçambique está na centralização de uma coisa. A impressão que eu fico, apesar de sem embargo dessas discussões tão importantes, a questão do fundo é este debate que interessa aos moçambicanos hoje em dia, saber onde que se localiza a capital econômica, onde que está o parlamento. É disso que nós precisamos neste momento. Não. O que interessa neste momento é desenvolver o país. Agora, de que forma é que você usa isso para desenvolver? Isso não é o que interessa à população. E aí já se liga aquilo que o Régio aqui apresentou. Qual é a mensagem estruturante e necessária neste momento e no contexto em que nós nos encontramos? Há jovens, por exemplo, em Cabo Delgado, que têm dificuldades, por exemplo, no acesso ao ensino. Sim. Nós temos jovens, por exemplo, na Zambésia, que fazem longas distâncias, por exemplo, para poderem estudar. Você tem jovens, por exemplo, em Manica, que têm grandes dificuldades, por exemplo, de acederem a financiamentos. Este é que é o debate que nos interessa neste momento. O debate é como resolver problemas que existem. Eu não vou longe. Na cidade de Maputo, hoje um professor universitário, está aí o Régio, se você for a perguntar ao Régio, pergunta quanto é que ele paga a renda na casa, na zona onde ele está a viver. Por que isso está acontecendo? Porque nós temos problemas sérios de habitação. Este é que é o problema concreto. Se você vai a uma campanha política, o conceito em si ele também já diz, campanha política não é só as passeatas, isso não é só as festas. E eu vou dizer isso, eu não simpatizo, eu não sou simpático desse tanto com esta questão de que as campanhas políticas devemos ter aí passeatas, devemos ter aí festas, aquelas todas marabentadas, etc. Eu não sou muito a favor disso, porque se for a ver noutros contextos, hoje em dia, você não há de encontrar pessoas enquanto estão, por exemplo, trajadas com camisetas do seu partido político, há de encontrar pessoas que estão aí a andar, às vezes com uma bandeirinha ali, etc., com alguns outdoors, mas estão ali a apresentar a mensagem. O nosso contexto parece que a coisa é completamente diferente, só sentimos que é campanha quando nós estamos em caravanas, com batucadas, etc., tudo isso.
Mas é para responder que não é isso exatamente que interessa o moçambicano. O que interessa o moçambicano é o poder de compra, como ele que, por exemplo, estará nos próximos 5 anos. O que é que implica que, por exemplo, eu que tenho uma pequena mercearia, onde é que eu estarei daqui a 5 anos? Como é que eu consigo, com o meu pequeno negócio, daqui a 5 anos desenvolver? E isso já se liga à questão, por exemplo, do Banco de Desenvolvimento. Então, o que falta... Parece que a proposta concreta que vai em conta aqui que são as preocupações das pessoas. Essa é a questão do Banco de Desenvolvimento. Como é que nós temos acesso aos recursos? Sim, os recursos não são proclamações de capitais. Quer me parecer que o grande problema que nós temos na campanha é a questão de saber como é que a juventude, os milhares, estão a ser acesso aos recursos. Não, se saber se a capital está no Mucumba, se não é um problema pior. Como que o materialismo não pode? Coisa. Sim. O que estava a dizer aqui, né, é assim, a questão das capitais não é relevante e nem discute a questão que estava bem a colocar, a questão das assimetrias regionais. Deixe-me explicar-lhe uma coisa. Existem trabalhos sérios que foram feitos em África sobre a questão da reprodução da pobreza vista no plano regional. E temos o professor Samir Amin, portanto, grande economista egípcio, que trabalhou muito sobre a teoria da dependência, e ele mostra que a mesma dinâmica do funcionamento da economia mundo, em que tens periferias e tens os centros, também se reproduz em sede dos países. É evidente que Moçambique tem assimetrias regionais, mas eu quero chamar à colação um aspecto que eu considero fundamental. O país, em 30 anos de transição, não continuou o mesmo. Há aspectos que foram modificados. Dizer, portanto, que a mudança das capitais é um aspecto fundamental não é sério. O problema não está nas capitais. O problema está na Política Nacional de Desenvolvimento, que não só porque ela ainda não está substancialmente construída, não está visada, não está sedimentada, ou por outra, nós não temos uma visão de desenvolvimento de Moçambique baseada nas transformações, modificações e metamorfoses de Moçambique. É a partir deste aspecto particular que seria necessário repensar profundamente não só o nosso Estado, como já disse muitas vezes, escrevi, portanto, sobre isso, mas sobretudo repensar a estrutura do desenvolvimento nacional. O desenvolvimento de Moçambique está à volta das grandes multinacionais. É uma falsa perspectiva de desenvolvimento de Moçambique. Quem faz a economia moçambicana são as micro, pequenas e médias empresas e os vendedores ou a economia informal. Esses é que fazem a economia. Exatamente. O Banco de Desenvolvimento, porque é que eu estou profundamente de acordo com esta ideia. A minha tese de doutoramento... Nós falamos do BPD. O BPD foi um grande instrumento de inclusão econômica. Até lá nos distritos as pessoas tinham conta bancária, caderneta. Agora, o que é fundamental? Banco de Desenvolvimento aonde? Não é nessa perspectiva. É no sentido de que Moçambique é um país com instituições extremamente frágeis. A corrupção, o amiguismo, o companheirismo, o amantismo e outros aspectos associados criam fragilidades extremas para que uma instituição cuja vocação é financiar de facto a quem precisa não funcione. 2. Nós temos instituições em Moçambique cuja vocação é de garantir a aplicação da lei e que muitas vezes, por causa do próprio contexto, também não têm as capacidades para aplicar. Um banco de desenvolvimento tem que estar num contexto em que há o respeito pela integridade. É por isso que o presidente Nguema, ele tem dito uma coisa que é extraordinária, que enquanto nós não fortificarmos as instituições, qualquer que seja a iniciativa de desenvolvimento nunca vai vingar. Então, se há uma proposição de banco de desenvolvimento, estou a dizer que essa ideia não é nova, essa ideia vem 2025, não é nova essa ideia.
Portanto, essa ideia existe e já se ensaiou em Moçambique. Ensaiou-se com o BBD e o Beni, como estava a dizer o Kina. 7 milhões. 7 milhões é um verdadeiro banco de desenvolvimento que funcionou. Aquele funcionou. Funcionou em que medida? É que um pequeno camponês, um estudante que saía nos tempos que nós estávamos no estado, o estudante já não queria saber da cidade. Já que o projeto era restrito. Exatamente. Ia, portanto, para o distrito, exatamente, e desenvolver, portanto, a ideia. Então, em conclusão, eu diria que a questão das capitais não é o centro do debate. O que é centro de debate neste momento é como é que nós financiamos o nosso desenvolvimento. E vou acrescentar ainda. É necessário que nós cheguemos à conclusão que o problema de Moçambique hoje não é necessariamente o problema da pobreza. É, de facto, de termos elites políticas moçambicanas completamente descomprometidas com o interesse nacional. Resgatar a meritocracia significa colocar os melhores filhos de Moçambique a ocuparem posições e respondam diante da pátria para que a pátria seja fundamental. É por isso que eu acho que essas duas ideias, Banco de Desenvolvimento e meritocracia, são ideias estruturantes. Isto não tem que ver com uma perspectiva de ter sido de um partido ou do outro. Não, tem que ver com o mérito, como estava a dizer o Kina, mérito das ideias que estão sendo propostas. Vamos lá ser sinceros. Chegar na ilha de Moçambique e dizer vamos melhorar as vias de acesso, não tem sentido. Fala da proteção do património. Na ilha de Moçambique fala de património, no eixo de estrada. Patrimônio da humanidade. Sim, é património. Quem financia fundamentalmente portanto, a questão da regeneração do património na ilha de Moçambique é o Unesco. Mas Moçambique tem responsabilidades. Tem que falar de património, não de via de acesso na ilha de Moçambique. Mas é desconhecimento. Isso quer dizer que esses indivíduos não estão preparados, de facto, para gerir, portanto, um país. E 2, chegar na província de Tete, dizer que nós vamos reduzir o preço da eletricidade. É preciso ser cauteloso em relação a isso. Quanto é que se paga a eletricidade no Songo? Minha terra, onde eu nasci, eu sou de Angônia, cresci no Songo, antes de vir para Maputo. O que é que nós no Songo? O Songo até hoje, eu estive lá há pouco tempo, paga-se 30 meticais de eletricidade, tudo junto, água, coisa parecida. Então, Tete o que é? Então, a proposição em Tete tem que ser multiplicada em função da complexidade da província. Em bom rigor, não há ideias de fundo nesta campanha. É por isso que os cidadãos estão muito descomprometidos com esta campanha. É uma das primeiras eleições que você sente que as pessoas estão indiferentes às campanhas. Mas o fator Venâncio não está a ser um game challenge no campanha? Eu não estudei, eu só quero responder, eu não estudei o fenómeno, o fenómeno de Venâncio, não estudei. Não é o fator, não é o fenômeno, esse é o fenômeno, é um fator. Estávamos habituados a termos campanhas com 2 candidatos. Francamente não estudei este caso e não teria competência intelectual para comentar especificamente sobre isso, porque era necessário saber 2 coisas. Quem são as pessoas que apoiam, por exemplo, o Venâncio, quais são as suas convicções, qual é a estrutura dessas convicções, o que o Venâncio propõe de facto e como é que essas proposições são consistentes com as aspirações dessas pessoas. Vou lhe ser sincero, não fiz essa análise. Ela passou com o professor Tibana, com o projeto. Não fiz essa análise. Eu não fiz essa análise, não sei, talvez o Kina pode ter. Agora nas vezes, só para fechar nesse tema. Vou só escusar também dizer, também não sou especialista nessa matéria. E também precisa de uma especialidade de venancismo? Não, precisa de uma especialidade porque eu já tenho vindo a prestar atenção no tipo de mensagem que tem sido ali apresentada. Há um excesso, do ponto de vista de populismo, e por isso que eu disse não é minha especialidade, porque eu acho que sim, há lá algumas ideias que podem ser muito bem aproveitadas, mas as outras, elas
que estão ligadas eminentemente no populismo. E é populismo por quê? É populismo porque ele já percebeu que existem algumas fragilidades no governo do dia e que ele entende que, captando essas fragilidades e aumentando alguma dosagem de populismo, pode provavelmente, vamos lá assim dizer, captar a atenção de alguns jovens que entendem que, por exemplo, não existem determinadas ofertas para aquilo que são as suas preocupações. E pegando nesse contexto, o Venâncio tem tentado, portanto, vender uma imagem, vender uma mensagem que provavelmente possa, não é, pegar nesses jovens e embarcar na sua proposta política. Mas, se nós formos, de facto, a verificar essas propostas de concreto, veremos que algumas delas são irrealizáveis. Há uma proposta, por exemplo, que é de reestruturar todo o sistema político. Olhar para o nosso Moçambique, nem em 5 em 10 anos isso é realizável. Nós temos instituições que ainda precisam de muita, mas muita transformação. Temos fragilidades específicas das nossas instituições e há propostas ali que são apresentadas pelo Venâncio que, quando tu vês, percebes que em 5 nem em 10 anos isso não é possível. Então, eu penso que ele tenta captar algumas fragilidades do próprio Estado em si, da maneira como ele funciona, como é que nós estamos hoje, e olha para aqueles jovens que não veem soluções práticas neste momento e depois vende essa imagem, essa ideia de que é possível transformar isso, ou como ele diz no seu próprio slogan, vamos salvar Moçambique. Então, não sou muito especialista, embora que eu tenha amigos... Mas Moçambique precisa ser salvo. Moçambique, agora eu vou saber uma coisa. Não, são termos. Moçambique precisa ser salvo ou não? Não, cada um vai usando o termo que acha que é adequado. O Suf Momad veio com uma vassoura e disse que é preciso fazer uma vassourada. Agora, a salvação em que sentido? Talvez eu vou tentar arguir sobre isso. Sim. Não há dúvidas de que a forma como o país tem vindo a funcionar nos últimos 30 anos não tem sido consentâneo com grande parte das aspirações de uma parte relevante dos moçambicanos. Isso não se pode negar, é uma evidência. Também não se pode negar de que o partido no poder foi perdendo uma grande parte daquilo que eu sou capital de legitimidade. Eu vou buscar aqui Yves Meny, que é um grande politólogo francês que escreve imensamente sobre a legitimidade. Ele diz que a legitimidade é a consolidação das crenças de um conjunto de pessoas ou indivíduos em relação a um facto dado. Hoje, o Partido Frelimo, por exemplo, já tem consciência de que perdeu confiança e uma parte da aspiração dos moçambicanos. Quando o candidato a Frelimo diz vamos trabalhar, let's work. O que quer dizer? Há uma coisa, quer dizer que todo e qualquer moçambicano é convidado a recuperar a dignidade de Moçambique. Porque parte do princípio que há uma descrença generalizada em Moçambique que é necessário resgatar essa convicção. Então, é preciso aceitar que eu penso que o candidato da Frelimo aceitou de que Moçambique e a Frelimo e Moçambique tornaram-se externas aos moçambicanos. Ou seja, já não são suficientemente úteis para o moçambicano comum. Ou seja, o moçambicano comum não vê representado os seus interesses, seja no Estado, seja nas elites, seja no partido. O que é que se faz nesse caso? É preciso resgatar a confiança. Legitimidade é igual a confiança. E num caso como este... Quer dizer, sabe, em sede das campanhas, o Henry Bergson escreveu sobre o rir. Existem algumas piadas que acontecem dentro da campanha que são típicas das campanhas não estruturadas. Acho que é um personagem para fazer. Não, mas o Suf Momad é sempre uma piada em qualquer das suas intervenções. Quer dizer,
qual foi a ideia estruturante que o Curso Formado apresentou em si das suas campanhas? Não há dúvida, eu tenho sempre insistido, o Curso Formado é uma piada no plano político, é igualmente uma piada em termos de proposições de ideia para Moçambique e, sobretudo, também o Sufmamad é, de facto, um ator cômico e que representa os interesses cômicos dele próprio em relação ao contexto político em que ele se encontra. Ou seja, em bom rigor, em substância do que eu estava a dizer, o presidente atual da Renamo não só não compreendeu o papel que ele tem como líder da oposição, mas também e sobretudo, mais uma vez, volta a materializar a sua inutilidade e incompetência política, que são extremas. Só para fechar, em relação ao Lutero, só para fechar esse tópico, qual é a nossa faixa? Muito sinceramente, em bom rigor, eu não ouvi nada de substancial do Lutero Simango. A única coisa que ouvi de substancial, e vi na campanha ontem que estava a fazer em Tete, é que Lutero, de facto, é apenas um extrativista da política moçambicana. Sabe o que significa extrativista? Em ciência política, um extrativista é um indivíduo que funciona como um escavador para beneficiar a si próprio em momentos em que ele entende que pode escavar e encontrar um minério de alto valor econômico. Pura e simplesmente isso. 2. Lutero Simango ainda não apresentou uma ideia estruturante que possa convencer aos moçambicanos de que ele, de facto, tem competência e capacidades para governar em Moçambique. Ele insiste muito sobre a questão da justiça fiscal. Mas o Tribunal de Contas não é ideia do Lutero Simango, quer dizer, é uma ideia que, desde o tempo do Armando Guebuza, aliás, em bom rigor, a terceira secção do administrativo funciona como Tribunal de Contas e já existe até uma proposição em Moçambique para a criação do Tribunal de Contas. Portanto, não está a dizer nada de novo. Portanto, não tem ideias. Eu vou ser muito radical em relação a uma coisa. O Sufmamad e o Lutero Simango, no contexto de Moçambique, representam o retrocesso do que Moçambique esperaria hoje dos seus políticos. Era necessário que nós estivéssemos a discutir ideias. Por exemplo, qual é a melhor opção em termos do sistema de saúde nacional? Deveríamos estar a discutir, por exemplo, qual é o melhor modelo para financiar a universidade para que ela seja robusta. Nós devíamos discutir hoje quais são as melhores opções entre a transição energética e a exploração dos recursos naturais. Deveríamos estar a discutir hoje, por exemplo, a justiça fiscal olhando para aquilo que é o interesse da consolidação da unidade nacional e ver como é que a gente faz isso. Deveríamos estar a discutir ainda, por exemplo, qual é o melhor modelo da estrutura do judiciário para garantir maior proatividade e independência. Como é que podemos aprofundar as garantias constantes, seja na Constituição, seja nos estatutos orgânicos de cada um dos atores fundamentais no sistema de justiça. Vamos ser sinceros, eu não ouvi nada disso nesta campanha. Portanto, quero dizer que para os moçambicanos da nossa geração é de facto uma decepção muito grande. Eu só ouvi duas ideias. Ouvi Banco de Desenvolvimento e ouvi meritocracia. São duas ideias que eu ouvi nessa campanha. É minha percepção. Também, só para fazer uma espécie de avaliação. Falando daquilo que o Chapo apresentou, de fato, essa ideia do Banco de Desenvolvimento, que é uma ideia que querem parecer que vão encontrar aqui que são os interesses diários das pessoas. Querem saber se a capital é Zambésia ou é Nampula, não parece muito central. E essa questão também que o professor é da questão de resgatar a meritocracia e a competência. E em relação aos outros candidatos, o que temos ouvido? Qual é a análise que faz em relação a isso? Eu também lamento apresentar a mesma opinião, lamento mesmo. Eu fiquei muito expectante. A primeira aparição pública que o Lutero teve e que foi organizada, passa aqui a publicidade na Universidade Politécnica. Fiquei muito atento nas ideias que ele apresentou, embora elas não muito bem sustentadas na hora, mas fiquei com aquela expectativa de que provavelmente nos próximos tempos teríamos um Lutero Simango que pudesse aflorar mais aspectos mais candentes da nossa sociedade. Mas
até hoje que estamos na segunda metade da campanha eleitoral, parece que não temos um Lutero Simão que consegue apresentar uma mensagem muito contundente, muito bem estruturada. Temos visto um Lutero que praticamente repete tudo aquilo que é dito pelos seus adversários, mas ainda não temos algo que se possa captar no sentido de que essa proposta é do Lutero ou essa proposta é do MDM, ainda não temos isso. E aí já permite-nos também poder aqui tirar algumas ilações. Provavelmente esta transformação do MDM, do falecido David Simango, essa transformação, portanto, do falecido David Simango para a atual liderança, parece que há alguma coisa qualquer ali que se perdeu. Não houve uma continuidade, do ponto de vista de carisma, do ponto de vista de apresentação de mensagens concisas, algo que possa cativar, sobretudo os jovens, porque é preciso não se esquecer disso. Se nós queremos, de fato, sentir que a nossa campanha, a nossa mensagem, ela é muito bem recebida, temos que captar a atenção dos jovens. Eu esperava do Lutero Simango que pudesse, por exemplo, nessa campanha eu ainda não vi nada que ele tenha falado sobre os jovens, não vi nada. A única coisa que eu captei, mas que não foi muito bem sustentada por ele, acho que foi mesmo no centro do país, quando ele falou sobre a necessidade de renegociação dos megaprojetos. Todos os candidatos agora falam dessa questão de renegociar. Mas isso tudo não é novo. Nós já estamos a falar de renegociação há bastante tempo. Então, a ideia é que eu ainda não vi algo de forma concreta. Vamos para o Suf Momad, tirando a questão da capital temática, ou mesmo a parte de transformar a cidade de Nampula numa capital econômica. O resto que eu tenho, não só do Suf, mas também tenho captado dos seus membros da Renamo, é a ideia de que eles são corruptos, temos que tirá-los vamos varê-los, eles são ladrões, eles... Um partido da oposição, como a Renamo, e que se espera que seja uma alternativa política, eu acho que nesta campanha a Renamo devia aproveitar a oportunidade para trazer mensagens muito profundas, mensagens que de facto aquele eleitor indeciso, aquele eleitor apático, aquele eleitor incerto, olhe na Renamo, por exemplo, como uma alternativa contra o partido que está no poder. A oposição não tem que saber apresentar um projeto alternativo que afirma. E é isso que faz com que as pessoas, até hoje, continuem a acreditar que o Partido Frelimo, embora com todas as fragilidades, embora com todos os problemas que tem, não está à altura de sair do poder, porque não temos uma oposição consistente. Além de consistência do ponto de vista de mensagem, eu ainda não consegui ter de forma bem fundamentada, resumida. Quando eu vou à universidade para dar as aulas, os nossos alunos dizem: professor, a Renamo fez isso, mas não, ninguém consegue me dizer que o Sufo disse isso, o Lutero disse isso. As pessoas olham mais para as propostas que o Chapo tem vindo a apresentar, discutem nessas propostas. Parece que são propostas que têm sido mais, vamos assim dizer, que olham mais para as preocupações candentes. Isso nós temos que assumir aqui. Parece-me que pela primeira vez nós temos um candidato da Frelimo que reconhece, mas reconhece mesmo, há de notar em qualquer sítio onde ele vai, ele reconhece que há problemas de corrupção. Ele reconhece que a corrupção ela deve ser combatida. Nós, em campanhas anteriores, nunca tivemos situações idênticas, em que tu tens um candidato do partido no poder que sabe, vamos trabalhar, que reconhece, isto tem que ser dito. Nós não tivemos em campanhas anteriores, ou com presidente, quer dizer, eu acho que o mérito
que este Ele candidato, representa como renovação. o mérito que este candidato da Frelimo está a apresentar é exatamente este reconhecimento de que de facto existem problemas, esses problemas devem ser resolvidos, esses problemas só podem ser resolvidos com a presença, com a participação de todos. E há de notar que é por conta disso, isso também eu tenho que dizer aqui, que é por conta disso que nos últimos tempos tens visto maior número de militantes que outrora estavam desavindos com o partido. Note isso, esse é um aspecto importante e eu falei isso numa das aulas esta semana na universidade, que não pode espantar a ninguém o fato de determinados membros do Partido Frelimo que estavam desavindos pelo próprio partido, por conta de algumas fissuras internas, portanto resultantes em termos de gestão, etc., aquilo que aconteceu dentro do partido, não espante a ninguém o fato de hoje tu teres figuras como Oscar Monteiro, teres essas famílias todas elas a reaparecerem, porque parece que o Chapo tem se mostrado alguém muito vamos assim dizer, com os tímpanos, como costuma-se dizer, com os tímpanos abertos, tem se apresentado como alguém que reconhece que de facto nós temos problemas. E nós não temos isso verificado em campanhas anteriores. Então, parece que as mensagens que ele apresenta demonstram de forma, digamos assim, tácita, que, por exemplo, eu vi agora quando ele foi a Nampula, ele dá exemplo de problemas, por exemplo, de algumas fábricas e indústrias que não funcionam, reconhece que há problemas no local e ele oferece alguma resposta. Ele vai a Buzi, passa por Manica, depois vai à província de Maputo e vai elencando determinadas, por exemplo, fábricas que não funcionam há bastante tempo, vai elencando algumas indústrias que não funcionam há bastante tempo. Isto é extraordinário. Nós temos que verificar que há qualquer coisa aqui que está diferente neste candidato que está a mudar. Então, de forma resumida, nós temos dificuldades em compreender as propostas apresentadas pelos partidos da oposição, a não ser nós só termos mensagens que divassouradas, mensagens que pretendem, por exemplo, tirar os ladrões, tirar os corruptos há 50 anos que não fazem nada, que empobrecem o país. Todos nós sabemos que há problemas no país. Não há nenhum. Nós aqui no painel sabemos que há problemas no país. Mas quais são as respostas, propostas para resolver esses problemas? Isso é que se interessa. Qualquer eleitor está interessado em ver qual a mensagem que um provável candidato militante apresenta. Nós não temos vindo a verificar isso. Eu não sei quando temos mais com a produção, vai nos dizer, mas eu queria introduzir o segundo tema também, que tem um pouco a ver com isto, que é a questão das adjudicações, nomeações. Nos últimos tempos, o governo, apesar de estar a decorrer a campanha, por aí em diante, tem estado a acelerar a questão das adjudicações de contratos, são contratos bilionários, alguns dos quais com 10, 15, 20, 25 anos de duração. Os ministros têm estado a nomear, o próprio ministro Mariano, que é primeiro-ministro e ministro das Finanças, chegou ao Ministério das Finanças já há uma semana, já varreu metade usando a vassoura do Sul, os diretores nacionais. Noutra realidade, normalmente quando o governo quando já é campanha eleitoral, o governo entra praticamente em gestão, ou seja, pratica atos de gestão correta. Aqui em Moçambique parece que não. Qual a análise que faz em relação a isso, professoras? Há duas coisas que talvez é necessário fazer referência. Quando nós estudamos e ensinamos a teoria geral do Estado, há o princípio da continuidade do Estado, que tem que ser independente dos governos ou das pessoas que participam da gestão dos assuntos coletivos e, por consequência, assuntos do Estado. No contexto de Moçambique, ainda prevalece a cultura do indivíduo sobre a cultura institucional. É óbvio que, numa circunstância como esta, qualquer que fosse o indivíduo nomeado deveria praticar atos correntes, como bem se diz em sede do direito administrativo, para garantir a continuidade e a flexibilidade do Estado. Eu tenho um entendimento porque que isto acontece. Por causa dos interesses de ordem particular e de secto de grupos, há pessoas que, tomando a posição no fim do mandato, entendem que é o momento para organizar o seu pós-posição, ou seja, a sua situação após
a transição do mandato, porque não há dúvidas que com o novo presidente haverão, portanto, mudanças de ordem substancial. E há pessoas que estão profundamente preocupadas com o seu destino. Os contratos milionários, as adjudicações diretas que são feitas de forma abusiva, em uso, portanto, abusivo do direito, daquilo que o direito administrativo, portanto, dá para estes casos do ajuste direto, etc, etc. Isto tudo, no fundo, não tem nada a ver, portanto, com os interesses de fundo da eficiência ou eficácia da atuação do Estado. Tem que ver com os interesses da eficácia e eficiência dos grupos que estão constituídos no aparelho do Estado, o que mostra, mais uma vez, de que o aparelho do Estado moçambicano está infiltrado por bandidos corruptos e, como dizia o presidente Samora, malandros, que capturaram o Estado não para constituí-lo como o instrumento ao serviço do desenvolvimento nacional, mas, sobretudo, para colocar ao serviço dos interesses privados, por um lado. Por outro lado, é necessário nós assumirmos que a forma como o país tem sido gerido volta-se àquela tese fundamental que foi longamente analisada no contexto africano, que é a questão da neopatrimonialização do Estado, o que significa que os interesses privados não só estruturam a atuação, portanto, do Estado, mas, sobretudo, os que gerem os assuntos do Estado olham para o Estado como um instrumento ao serviço de interesses privados. Logo, confundem o interesse privado e o interesse público e, nisso, no fundo, vão havendo, portanto, os ajustes diretos que, em bom rigor, não só violam, portanto, a lei, portanto, a legalidade, mas também e, sobretudo, violam um aspecto central, que é a questão do contrato social e, por consequência, da unidade nacional. A unidade nacional em Moçambique não é consanguínea. Nós somos diferentes em toda a extensão do território nacional. Estamos juntos por uma única razão. Porque o colonialismo português e britânico inventaram um território que se chama Moçambique. E nesse território que se chama Moçambique, a luta de libertação nacional inventou a percepção de que pertencemos ao mesmo território, chama-se sentimento nacional. E depois a proclamação da independência ainda convenceu de que nós éramos cidadãos moçambicanos. Mas o que resta na base é que nós somos diferentes. O que nos une? É a vontade de vivermos juntos. Só que a vontade de vivermos juntos hoje já não está a ser suficientemente compreendida por uma grande parte dos moçambicanos, porque temos indivíduos a gerirem, portanto, a estrutura do Estado, a estarem completamente corrompidos, a enriquecerem de forma ilícita e injusta, a apresentarem, portanto, vida de muita sumptuosidade e que é contrária à boa ética e moralidade mínima que se deveria ter, portanto, na relação com o Estado e com os moçambicanos. Tudo isto, no fundo, vai responder à sua pergunta. Por que grandes mudanças em fase de transição? Isto não tem nada a ver, portanto, com a produção da eficácia do Estado. Não. É a questão das medidas, como se diz em bom rigor, em direito, são medidas cautelares, ou seja, são medidas cujo objetivo é garantir que os interesses futuros sejam protegidos. Ou seja, os direitos futuros sejam protegidos. É isto que se está a fazer neste momento. Mas também quero chamar a atenção que parece-me que o candidato da Frelimo também fez referência à necessidade de reformar a administração e fortificar as instituições. É um dos pilares. Ele fala da questão reduzir a relação das pessoas entre a administração e os cidadãos, né? Então, através de tecnologia, por aí dentro. Exatamente, mas isso tem que ver com a governação, que infelizmente eu não estudei suficientemente sobre esse assunto. Há colegas no Banco Mundial que trabalharam muito sobre a questão da e-governação, que sabem muito melhor sobre isso. Mas o objetivo, a minha arguição não tem muito que ver com a questão da e-governação, que significa ou da e-democracia ou da e-administração, em que
o cidadão pode resolver os seus problemas sem necessariamente ter o contato direto com a estrutura material da administração, ou seja, a administração passa a ser eletrónica. A gente estuda muito isto em ciência política e em direito. Mas o meu debate não está aqui. O meu debate está no facto de que a reforma das instituições, para que qualquer que seja o indivíduo que esteja nas instituições, ele tenha em consciência própria, ou em bom rigor, que tenha na audiência das suas próprias ideias a consciência de que qualquer que seja o ato praticado, que seja ilegal, ele vai ser responsabilizado. Em Moçambique este aspecto não está institucionalizado. Quase que não existe. Corruptos em Moçambique são praticamente uma legião. Estão tão incrustados como percevejos ou como piolhos na estrutura do Estado que chupam e agridem o Estado e os interesses dos moçambicanos. Eu ouvi o candidato da Frelimo a fazer referência da existência de hienas. Quem são as hienas? Vamos, do ponto de vista metafórico, dizer que hienas é todo e qualquer indivíduo que, no fundo, para além de comer os restos comidos pelo leão, mas ele próprio suga toda a ossada que ele encontra. O Estado moçambicano está em situação de ossada, não é? Porque não tem recursos, não consegue cumprir com os deveres que deveria ter em relação aos moçambicanos, e aparecem indivíduos que ainda assim querem chupar as ossadas para deixá-las completamente brancas. E eu penso que nós temos um dilema muito profundo em Moçambique. Como recuperar a confiança dos moçambicanos em relação ao Estado? Porque esta, queiramos sim, queiramos não, está completamente perdida. Os moçambicanos já não acreditam no Estado moçambicano e não acreditam, portanto, nas suas elites. Exatamente. Professor, qual é a tua ideia também com relação a essa questão? Estamos em fim de mandato. Faz sentido essas educação que temos estado a ver? Estamos a falar de bilhões, estamos a ver renovações de concessões de 20, 30, 40, 50 anos. Ou seja, até 99 anos. Até 99. O próximo governo que chega aqui, normal é que quando estamos em tempo de eleições, o governo do dia, como se diz, deve praticar, chama-se atos de gestão. Mas neste momento estamos a ver, são as educações, estamos a ver também aqui nomeações. Qual a análise que faz com relação a isso? Sim, eu acho que há duas componentes aqui que devem ser apresentadas. Primeiro são questões legais, a outra componente é uma componente eminentemente ética. Me parece que há um vazio legal no nosso contexto. Nós não temos, no nosso contexto, uma lei específica que dá comando de, por exemplo, quando o mandato ele está a terminar, o que é que se exige de um Presidente da República, de um Conselho de Ministros, dos próprios ministros, seja governadores, toda a estrutura de poder, portanto, da base ao topo. Não temos uma lei específica que dá um comando. Há um princípio político que se avança, isso não é só no nosso contexto, de que, independentemente de nós estarmos quase a terminar o mandato, nada impede com que a governação ela flua ou continue. Esse é um princípio político. Agora, nós temos questões meramente éticas. O que é que acontece no nosso contexto? O que é o ideal? Aqui estamos a discutir sobre o ideal, porque, do ponto de vista legal, nós não temos nenhuma sustentabilidade para mostrar ou para impedir com que, por exemplo, o governo do dia possa, por exemplo, fazer alguma inauguração de uma infraestrutura. Não há nenhum impedimento legal com que, por exemplo, um ministro, imagine que ele tenha uma atividade a desenvolver numa determinada província para inaugurar algo, não tens como impedi-lo de o fazer, porque aquilo ainda está inscrito no seu, digamos assim, no seu plano de governação, etc. Não tens, do ponto de vista legal, como impedi-lo. Porque a governação ainda ela está em exercício, ela só cessa de forma tácita só em janeiro. Embora que em outubro tenha a eleição, mas o governo não cessa ali. O governo ele só cessa quando temos constituído um novo governo. Então, esta é a questão prática. É importante que isso seja aqui apresentado. Agora, temos questões meramente éticas. Faz sentido
que, a terminar o mandato, haja nomeações, por exemplo, haja adjudicações, questões, como eu digo, questões éticas, faz sentido ou não? Aqui depende do modelo. O nosso modelo concreto, o nosso, sempre funcionou assim. A questão aqui é não discutirmos se isso faz sentido ou não. Qual é a nossa perspectiva, qual é a nossa abordagem? O que é que se espera quando nós estamos quase a terminar o mandato? Que haja novas nomeações e essas novas nomeações, o que é que elas respondem? O que é que elas resolvem? Há 4 meses. Mas depois alguém já me questionava, olha, mas professor, acha que faz sentido a alguém? Nós estamos a constatar que a pessoa ela não é útil. Não é útil, praticamente só está a criar problemas a um determinado setor, que nós mantenhamos a esse indivíduo. Só porque nós estamos numa fase de gestão, eu não consegui dar uma resposta concreta na aula, porque fiquei com dificuldade. Acha que faz sentido que nós, quando estamos a entender que há necessidade, que mesmo em 2 ou 3 meses tenhamos que flexibilizar alguma coisa e a pessoa que está naquele local precisa ser mexido, tenhamos que o deixar assim mesmo, porque estamos num período de gestão, não consegui também dar alguma resposta. Então, a resposta que eu posso dar aqui neste programa é que estamos perante a questões éticas, que é preciso observar. De facto, não faz nenhum sentido nós nos restarem só 2, 3, 4 meses fazer adjudicações. Estou a falar de questões. Estou a falar de questões. Estou a falar de questões. Para o Serviço Nacional de Saúde, que são coisas. Estamos a falar de contratos muito sérios. Meramente éticas. E outra questão, tudo que eu vou falando aqui, porque também já fui apresentado também em sala de aulas com os estudantes. E a pessoa diz, mas se o governo é o mesmo. Eu disse, não pode dizer que o governo é o mesmo, porque você está a assumir que o partido no poder ele vai ganhar as eleições. Ganhar ou não ganhar, mas do ponto de vista ético, sim, é importante que seja observado determinadas nuances. Não faz sentido que a faltarem 2 ou 3 meses que hajam essas adjudicações. O ideal é que se espere que o novo governo, que também terá um novo programa, embora que resgate determinados programas anteriores, mas vai apresentar. Mas aquele também chama a atenção a questão de um dos grandes problemas de Moçambique, é quando chega um novo governo, apesar de ser do mesmo partido até agora, parece que esquece completamente o que vinha sendo feito no passado. Por isso que eu dizia a questão do modelo. Qual é o nosso modelo? A questão aqui é discutir se esse modelo é sustentável ou não. Por isso que eu apresentei a componente eminentemente ética, porque do ponto de vista prático, nós não temos nenhuma lei que impede, não tendo uma lei que impede, tens dificuldade, por exemplo, de chamar ou solicitar com um determinado governo, tens dificuldade, não tens condições, porque do ponto de vista legal, aquele exercício, aquilo que está sendo feito é o princípio do direito constitucional, que é o princípio da continuidade do Estado. Disso, obviamente, que decorre um conjunto de consequências muito práticas. A pergunta que faz sobre as mudanças abruptas no aparelho governativo e do Estado, como consequência da mudança de governos, portanto, mostra muito claramente que, no plano da teoria das instituições ou do institucionalismo, portanto, diríamos que em Moçambique nós não estamos suficientemente consolidados a esse nível institucional, no sentido de que o que prevalece de facto é o poder de indivíduos. Uma das grandes características do Estado moçambicano não é necessariamente a solidez do funcionamento das suas instituições, não. Mas é a possibilidade que os indivíduos têm de manipular as instituições em função dos seus interesses. Essa é a característica do Estado moçambicano. Trabalho sobre o Estado já há praticamente 15 anos, o que me permite ter, com toda a humildade científica e académica necessária, dizer que o que caracteriza o Estado moçambicano nos últimos 30 anos não é necessariamente o princípio da continuidade do Estado, mas é sobretudo o princípio da continuidade de interesses de grupos no aparelho do Estado, muito infelizmente. E esta situação também contribui para que estes indivíduos possam, de facto, fragilizar as instituições, para que, na situação de fragilidade, permita a esses indivíduos de manipular as instituições em função dos seus interesses.
nesta campanha falou-se muito da consolidação das instituições, ou reformas institucionais, mas eu entendo que uma reforma institucional ela não pode ser vista apenas no plano meramente formal. Talvez seria necessário que houvesse uma recuperação já da estratégia de reforma de 2001. Veja só que já tínhamos em 2001, eu trabalhei muito sobre isso, em que já se previa que o princípio de eficácia do Estado passava necessariamente pelo princípio da transparência articulada com o princípio da responsabilização, que são princípios que a gente estuda imensamente na ciência política, a gente ensina, isto para dizer que não se pode esperar que um país como este, como dizia, portanto, Quina, as pessoas não tomem essas atitudes porque elas próprias não têm nenhum comando legal que as interdite, mas, sobretudo, não têm este princípio ético. Recorde-se que a metafísica dos costumes de Immanuel Kant, ele recorda-nos que a ética, voltando para Aristóteles, inclusive a ética nicomaqueia, que a ética é uma ciência prática, ou seja, elas são princípios que devem ser aplicados porque elas relevam da consciência do indivíduo sobre as suas responsabilidades. Podemos perguntar, será que as pessoas que estão a gerir esses casos são responsáveis? Talvez não sejam responsáveis diante da coletividade. Talvez não tenham consciência de que Moçambique é um contrato social frágil e que a sua responsabilidade é cozer este contrato social. E, por inerência das circunstâncias, você tem o trabalho do Alpert, que escreveu sobre o pluralismo radical, em que ele incita a ideia de que a reforma de um contrato social tem que ser também a reforma da consciência sobre como é que cada um se responsabiliza nesse contrato. Eu não tenho muita impressão de que Moçambique está muito bem incrustado. E também, quando olho para a dinâmica do funcionamento do Estado moçambicano, nessa lógica das adjudicações milionárias. Mas isto responde ao interesse de Moçambique de que ponto de vista? Quer dizer, não só não responde ao interesse de Moçambique, mas também, não era viável, quer dizer. mas também viola um aspecto central de Moçambique, quer dizer, o processo da captura do Estado. Aliás, vocês viram um relatório que foi publicado para a África do Sul, de State Capture, são mais de 1000 páginas. Quando lê esse relatório, nós percebemos que, em bom rigor, em Moçambique existe uma associação para o cometimento de crimes de larga escala. Ou uma associação para delinquir. Por quê? Porque quando tu adjudicas de forma agressiva e milionária a determinados indivíduos cujo cumprimento também é duvidoso, e até já vimos muitos casos que nunca foram cumpridos, estás a prejudicar o quê? Estás a prejudicar os direitos fundamentais dos moçambicanos. Acesso à escola, acesso à saúde, acesso à estrada, acesso à dignidade. Esses são direitos fundamentais que fazem parte articulada da primeira, segunda, terceira geração. Percebe? Então, tudo isto, na verdade, articula-se de forma profunda e prejudica os interesses moçambicanos. Então, eu entendo que essas mudanças ao nível do governo, essas mudanças, essas adjudicações que são feitas, na verdade, elas entram para a economia política do funcionamento de Moçambique, aplicando o princípio que chama-se political settlement, em que as elites infiltram como percevejos ou como piolhos no aparelho do Estado e capturam os interesses do Estado para benefício de grupos e de amigos. Só para fechar, professor, vou fechar consigo. Definitivamente. Penso que há uma necessidade de uma mudança de abordagem. Vou mesmo começar com este último ponto. Penso que nós precisamos de fazer uma mudança do modelo. Não é o modelo adequado. Provavelmente haja necessidade de alguma legislação com relação a este ponto, de forma prática. Eu acho que tem que haver algum comando legal que permite com que os governantes saibam que, por exemplo, em momentos como estes que estão a terminar o mandato, determinadas ações, determinadas portanto, decisões não podem ser tomadas. E isso permite com que aquilo que o Régio acabou aqui de dizer, permite com que determinados interesses dos cidadãos possam ser salvaguardados, mas também a própria legitimidade do Estado
com que as pessoas não tenham, digamos assim, necessidade de apontar determinados defeitos, dificuldades, etc., tudo isso, mas trabalhando sim exatamente por interesse do próprio cidadão, mas também olhar para o futuro, porque tens pouco tempo, há um governo que deve ser constituído, mas também permitir com que esse governo que vai ser constituído tenha os recursos necessários e abundantes para poder colocar em prática o seu projeto de governação. Olhando para aquilo que nós iniciamos como debate, com relação aos partidos políticos, à campanha, também entendo que há alguma necessidade também de legislar ou mesmo fazer revisão da nossa legislação eleitoral. Não faz sentido que, por exemplo, nós ainda continuemos em campanhas políticas, elas, digamos assim, com muita ali situação irregular. Continuamos ainda a ter partidos políticos digamos, mergulhados em ilícitos eleitorais. Quer dizer, temos uma CNE que ainda não consegue ainda dirimir determinados problemas que os partidos políticos já apresentam. Significa que aqui, para os próximos tempos, temos que discutir isso, repensar isso. Há alguns comandos legais que devem ser implementados. No caso concreto dos partidos políticos, parece-me que há necessidade do Parlamento fazer uma revisão profunda da legislação, da lei dos partidos políticos. Eu ainda continuo cético se esse nosso multipartidarismo é o adequado. Continuo cético se esse nosso modelo de campanha, por exemplo, se este modelo que nós temos é adequado. Se, por exemplo, nós ainda precisamos de continuar a ter 45 dias para campanhas eleitorais, ainda continuo cético. Continuo cético se nós ainda precisamos de ter partidos políticos até receberem esse tipo de orçamentos e depois, na prática, não estamos a fazer aquilo que se espera para os partidos políticos. Significa que daqui para frente, José Belmiro, há um conjunto de ações estatais que devem ser levadas a cabo para permitir que o Estado que nós precisamos de construir nos próximos tempos seja um Estado atuante, mas que também resolve de forma prática aquilo que são as necessidades dos cidadãos. Porque o que é uma eleição? Eu já venho dizendo isso. A eleição ela não serve apenas para colocar os parlamentares ali na Assembleia da República, não serve apenas para ter os governantes, não serve apenas para ter um presidente ali eleito. A eleição ela vem legitimar aquilo que são os interesses dos cidadãos. Os donos do processo eletivo são os cidadãos. São os cidadãos que escolhem pessoas que no futuro vão representar os seus interesses. Isso liga-se mais um pouco que o Régio falou aqui, de um princípio contratualista, do contrato social. Todo mundo não pode estar lá a governar, todo mundo não pode ser ministro, todo mundo não pode ser deputado, então transfere lealdade, transfere os interesses para um determinado grupo de pessoas e essas pessoas devem representar da melhor forma possível os seus interesses. Então penso que daqui para frente, a todos os níveis, devemos repensar que tipo de Estado nós precisamos, que tipo de parlamento nós precisamos, que tipo de assembleias provinciais, assembleias municipais. Quer dizer, há um refundar do Estado que é importante que seja, portanto, colocado em prática, e isto convida com que não só partidos políticos, a sociedade em si deve estar lá engajada para isso, a própria sociedade civil, quer dizer, diversos órgãos devem se juntar para não discutirmos o tipo de Estado que devemos construir. Só assim é que é possível nós pensarmos por um desenvolvimento que se espera que seja sustentável. Professor Pina, professor Régio, muito obrigado pela vossa presença neste programa. Foi a nossa edição inaugural. Espero tê-los ao longo de mais debates, sobretudo debate político, que é neste momento que interessa do ponto de vista daquilo que é o processo de construção da democracia. E aos telespectadores e internautas que nos acompanharam ao longo deste programa, fica aqui a promessa de voltarmos no próximo domingo com mais debate e análise sobre aquilo que são os grandes temas da nação. Boa noite, até a próxima.